Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é mais uma semana aqui para o nosso momento devocional. E desde já, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam aí se inspirar, ter o seu momento devocional e possam também ser edificados em suas almas e receber esse maná aqui da parte do Senhor. O nosso tema devocional de hoje é Santas como Ele é Santo, que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 26, que diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Tiago, capítulo 5, eu também quero ler aqui com vocês, só para complementar. Tiago 5, opa, isso, Tiago 4, capítulo 5, que vai nos dizer assim, Tiago 4, capítulo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita o Espírito que habita tem ciúmes. Ou cuideis vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Vocês vão entender o que eu estou querendo aqui dizer. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o nosso devocional, ele vai começar assim. Assim que comecei a minha caminhada com Cristo, uma das minhas maiores dúvidas era: como nós podemos ser puros e santos quando lemos na Bíblia várias vezes que somente Ele é santo? Será possível para mim, uma pessoa cheia de defeitos, ser santa como o Senhor? Passei bastante tempo sem entender de que forma eu viveria na íntegra o que a palavra nos instrui a fazer em Levítico capítulo 20, versículo 26, como eu li aqui. Com o tempo, porém, pude entender um pouco melhor o que é viver em santidade e ser parecida com Deus. Afinal, foi exatamente assim que Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. 1 Pedro não, Tiago, me perdoe. Tiago capítulo 4, versículo 5, como eu li, vai falar que o espírito que habita em nós tem ciúmes. A passagem, ela não se refere a um ciúmes humano de inveja possessivo, mas sim de zelo de Deus. Um pai que cuida dos seus filhos, tem zelo, tem amor, tem cuidado por sua relação com os seus filhos. E mediante assim demonstrando o desejo de exclusividade e fidelidade, onde nós vimos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos propriedade de Deus. Nós somos marcados pela presença do Espírito Santo. Todo gado, o seu fazendeiro, se tem algum fazendeiro aí me seguindo, aí inscrito aqui, se eu estiver errada, me corrija aqui em nome de Jesus, tá? Mas eles, para marcarem aí os seus gados, como se fosse uma chapa assim, bem quente na parte da frente, e eles vão marcar os seus gados. Porque eles precisam marcar o seu gado? Não para fazer diferença de outros, não. É porque cada fazendeira, cada fazenda, enfim, que tem os seus gados, eles têm uma marca. E essa marca está querendo dizer assim: olha, aquele gado é meu, não é de outro. Então, até mesmo talvez para não se confundir, talvez um dia escape aí um animal do seu curral, enfim. Para isso não ser confundido, aquele gado está marcado, aquele gado pertence àquela fazenda, aquele dono. Assim somos nós. Nós somos marcados pelo Espírito Santo, nós somos marcados por Deus. Então, uma das coisas de várias coisas, né, que nós passamos, nós achamos que as pessoas podem mandar na gente, né? Tem pessoas, tem relacionamentos, tem amizades que tem aquele ciúmes possessivo.
Eu já passei isso por até mesmo amizades que diz: "Não, se você tiver amizade comigo, você não pode ter amizade com nenhuma outra pessoa, você não pode ter amizade com ninguém". E ainda mais eu, vou se colocar assim, uma ministra, da palavra do Senhor, e mesmo antes de vir para os caminhos do Senhor, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito, mas muito, muito mesmo de fazer amizade, de conhecer as pessoas, de saber da história, porque todo vencedor, ele tem uma história. Toda pessoa que está à frente, se você vê a pessoa, galgando lugares altos, ela teve, ela tem uma história. Então eu sempre gosto, sabe, de poder ouvir o testemunho daquela pessoa, o quanto ela foi forte, o quanto Deus a fortaleceu, aonde ela chegou e aonde ela está, saber que foi o Senhor quem a guiou, foi o Senhor a quem a direcionou. Então eu sempre tive esse problemas aí um pouco com amizade, de sempre querer: "Não, mas você é minha amiga, você não pode ter amizade com ninguém". E enfim, depois que eu também vim para Cristo, isso mudou um pouco, não somente de amizades, mas, nós vemos muitas pessoas, muitas das vezes, que está à frente, liderança, quer fazer de você uma propriedade deles. Então, você não faz isso, você me imita, né, me copia, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a única propriedade, quem nos fez propriedades foi o Senhor. E uma vez eu lembro como se fosse hoje, isso foi o ano passado, em novembro, aonde uma missionária usada ali por Deus, ela disse desse jeito, dessa maneira para mim: "Você é propriedade de Deus. Os homens quiseram te colocar na forma deles. Os homens quiseram te moldar naquilo que eles criam, naquilo que eles viam. Os homens queriam te fazer propriedade deles. Mas você está na forma de Deus, por isso que está passando por tantos processos. Você está na forma do Senhor, você está no molde e do padrão que Deus te quer. Então permaneça nesse padrão. Você não é propriedade de ninguém, você é propriedade exclusiva de Deus. Assim como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos nação eleita, nação, povo escolhido, exclusividade de Deus. Sim, você é exclusivo, você é precioso, você é preciosa, você é exclusivo de Deus. Deus tem ciúmes de você a tal ponto, esse ciúme ser tão cuidadoso, tão zeloso, que o Senhor, ele vê aquilo que você não consegue enxergar, o Senhor vê aquilo que você não consegue ver, a tal ponto que quando as pessoas têm, o Senhor, ele sonda as intenções dos nossos corações, e o Senhor é quem conhece as intenções e as mentes dos corações. É por isso que muitas vezes o Senhor, ele tira amizades, relacionamentos são acabados, há mudanças de ministérios, mudança até mesmo de estado, de país, porque Deus, ele vê aquilo que você não vê. E o Senhor, ele vê que a intenção de muitos é te fazer e te colocar na forma do padrão deles. Você precisa imitar os homens. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados e chamadas para imitar somente a Jesus. Somente a Jesus. Quando cremos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, entregando e confiando nossa vida em Suas mãos, nós nos tornamos novas criaturas. Fomos libertas do pecado e colocadas no reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós, e se ele, que é completamente santo, vive em nosso interior, refletimos sua essência. Especialmente por conta disso, jamais podemos deixar de lado a transformação e as renúncias que nós, como nova criatura, teremos de fazer, uma vida que carregamos a presença de Deus. Ser santo não é pensar que não existe nenhum erro em nós, e sim o contrário. Quando percebemos que temos uma natureza totalmente pecaminosa, adâmica, podemos nos entregar ao processo da santificação. É nessa hora que reconhecemos como nós somos pecadoras e entendemos a necessidade de lutar contra a nossa carne diariamente, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Matar a nossa carne, renunciar à nossa vontade. Vamos ser bem sinceros com nós mesmos. Não é fácil. Não é fácil quando o Senhor pede: olha, se cale.
Se cale, deixa eu guerrear essa guerra, deixa eu pelejar por você. E aí a sua carne quer gritar, a sua carne quer falar, a sua carne quer responder. Sabe quando alguém pisa no seu calo, alguém pisa no seu pé e você quer ir reclamar, quer ir xingar? É nesse momento que nós vamos colocar o fruto do Espírito em ação, mansidão. E nós vamos nos calar. E se tem algo que não é fácil fazer, é se calar. É muito fácil, né, no tempo de falar, a gente falar e falar para cá e falar, a gente tem todos os argumentos para poder falar. Mas na hora de se calar, quando você silencia, você também está entrando em um processo de santificação. Quando Deus pede para que você se cale, você quer falar e você guarda, você está num processo também de santificação. Você está num processo de santificação quando você se levanta de mesas onde o nome do Senhor não é glorificado. Você se santifica quando você sabe que tem conteúdos imorais de séries, de filmes, e você decide em não ver. Você decide se separar. Sansão é um nazireu de Deus. Sansão foi um homem chamado para ser separado, exclusivo do cuidado de Deus. Sansão ele vai se contaminar no percurso do caminho. Ele não se contamina quando deita nos joelhos de Dalila, como assim a palavra do Senhor vai nos dizer. Ele se contamina no meio do caminho, ele se contamina quando não, a Bíblia vai nos dizer que ele que é separado, nazireu de Deus, não pode passar navalha em sua cabeça e não pode tocar em coisas mortas. Não pode. Só que ele vai e toca, ele rasga de alto a baixo com as suas mãos, uma queixada, um leão de alto a baixo. E nesse caminho, aquele leão já está ali há alguns dias, ele volta e no caminho ele vê o leão, ele se encanta. No leão tem mel por causa das abelhas, ele toca naquilo que é impuro. Veja que quando Sansão cai, ele não cai com Dalila, ele cai no meio. É no meio que Abacuque vai dizer, vai pedir para Deus avivar a obra dele, aonde Abacuque vai pedir, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Uma das coisas que eu carrego comigo é começar é fácil. Porque nós estamos no primeiro amor e nós queremos falar e queremos falar que Jesus vai voltar, mas no meio nós não vemos, muitas das vezes, os olhos carnais, nós não vemos Deus agir, nós não vemos as águas se mover, o mar se abrir, as portas se abrirem. É no meio que o povo começa a murmurar, reclamar, perecer, começa a duvidar, começa a colocar em xeque a santidade de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Mas é no meio que nós, quem tem os olhos espirituais, é no meio que nós provamos abundantemente do cuidado de Deus, para chegarmos do outro lado aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Ninguém vai acessar um outro nível sem ser purificado antes. É por isso que Deus vai dizer a Jeremias, Jeremias, desce a casa do olheiro. Na mão do olheiro o vaso ele pode se quebrar. É por isso que Davi ele vai dizer, eu prefiro estar nas mãos de Deus, ser quebrado por ele, moldado por ele, ser forjado por ele, do que cair nas mãos dos homens, porque Davi estava sendo ali perseguido. Então Davi tem uma escolha. Ele prefere cair nas mãos de Deus, porque caindo nas mãos de Deus, ainda que ele nos molde, ainda que ele nos fere, ele mesmo tem todo o poder para nos curar. A Bíblia nos diz que o Senhor é quem faz a ferida e ele mesmo é quem a liga. Então é melhor estar nas mãos do Senhor. É melhor ser deixado, se permitir ser moldado, conduzido por ele, ainda que esse processo de santificação muitas das vezes será doloroso. Esse processo de santificação, muitas vezes, é Deus limpando a sua caminhada. É te tirando de lugares, de mesas, de amizades, afastando pessoas. Esse relacionamento que não glorifica o nome do Senhor, é Deus tirando. E o fato de Deus tirar não é porque Ele não te ama. O fato dele tirar é porque Ele te ama, Ele está cuidando, Ele está zelando. A Bíblia nos diz, o que faço eu agora, tu porém não entendes. Porém, lá na frente é que você vai entender. O salmista vai declarar, foi muito bom me ter sido afligido para que eu pudesse conhecer os teus estatutos. Foi muito bom ter passado, ser expulsa de um ministério. Foi muito bom eu ter chamado, as pessoas terem me chamado que eu tinha demônio porque eu glorificava. Aleluia, glória a Deus.
foi muito bom me ter sido afligida, foi muito bom me ter sido perseguida, caluniada, apontada, ter sido excluída, ser deixada de lado, rejeitada, abandonada, foi muito bom. Porque em tudo isso, a azeitona, para se dar o azeite, ela precisa ser esmagada. E é nesse processo, quando nós estamos sendo esmagados, que vamos revelar o nosso coração. Vamos revelar verdadeiramente aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Se a boca fala daquilo, o coração está cheio. É nesses processos que tudo vem à tona. É nesses processos que nós vamos entender, vamos ser purificados e saber que os que nos apontaram, nos acusaram, só estava a serviço do reino. Ao mesmo tempo que nos empenhamos para não ceder à natureza carnal, devemos cultivar a vida no Espírito, ou seja, quando buscamos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, então ouvimos a sua voz e fazemos o que lhe agrada. Com isso, iremos frutificar em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Esse é o fruto do Espírito, a expressão visível do caráter de Deus em nós. Essa é uma parte essencial em nosso processo de santificação. Porém, só conseguiremos frutificar dessa forma se de fato nos dedicarmos a desenvolver um relacionamento profundo e pessoal com Deus. E até podemos buscá-lo tranquilamente com a certeza de que iremos encontrá-lo se procurarmos de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Em sua presença seremos moldados e aprenderemos sempre algo novo. Buscando ao Senhor, teremos cada vez mais intimidade com Ele e assim sempre mais prazer por viver em santidade. Aliás, nossa caminhada com Cristo é assim. Uma coisa levará a outra e viveremos sendo transformadas de glória em glória. Uma parte crucial desse processo tem a ver com o que fazemos quando ninguém além de Deus pode nos ver. O único realmente que saberá se estamos andando em santidade é o próprio Deus, pois só Ele conhece nossos pensamentos, intenções e motivações. Um dos primeiros passos do processo de santificação, portanto, é entender que mesmo os nossos pensamentos precisam ser submetidos ao Senhor. Se há algo ruim em nosso coração, temos de orar a respeito. Orar a respeito disso, em vez de deixar que cresça e domine nossos comportamentos e ações. Às vezes, uma pequena mágoa, por exemplo, pode ser uma grande armadilha usada pelo inimigo para nos levar a uma vida totalmente contrária aos propósitos do Pai. Tudo pode começar com um simples pensamento que não foi dominado ou confessado. Então, se você precisa liberar perdão, você sabia que a falta de perdão você pode perder a sua salvação? Então, libere hoje, libere perdão hoje. Se santifique por meio do perdão, liberando o perdão, tirando essa mágoa do seu peito. Laís, é muito difícil, eu sei disso. Mas trabalhe, entregue isso nas mãos do Senhor e peça para que o Senhor limpe o seu coração. Sabe que na sua caminhada não tenha nada que possa te impedir de se aproximar a cada dia mais perto do Senhor. E se o Senhor está te incomodando a você liberar perdão, a quem você talvez magoou ou alguém que te feriu, porque, irmãos, nós não somos somente feridos. Pare para pensar na história se você nunca feriu alguém e se você não precisa perdoar, se você não precisa liberar perdão, até mesmo se perdoar. Laís, mas essa pessoa já morreu. Então entregue no altar do Senhor. Deixe o Senhor limpar o seu coração. Não fique embaraçado por causa de um sentimento de mágoa. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, já passei por esse processo, mas eu precisei perdoar. Sabe, um dos dias mais gloriosos para mim, no dia da ceia. Eu precisei perdoar uma pessoa que tem até aqui no meu canal, tá aqui em um testemunhos. Acho que até o primeiro vídeo, eu não me lembro, não me recordo, talvez, mas está aqui. Eu precisei liberar perdão. Eu precisei liberar perdão. E a Bíblia vai nos ensinar 70 vezes 7. Até que Jesus volte, nós temos que liberar perdão. Nós temos que nos perdoar. O Senhor nos perdoou na cruz do Calvário. Se nós não liberarmos perdão, como é que o Senhor vai nos perdoar? Como é que vai ser quando eu e você errarmos, se nós não perdoarmos? Se a gente não liberar o perdão, como é que Jesus vai te perdoar? Não dá. Ler a Bíblia e meditar no que está escrito é uma maneira poderosa de fazer com que nossos pensamentos se voltem para as coisas do alto.
para aquilo que é verdadeiro, puro e correto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Sendo assim, seja sempre em vigilância, atenta e envolvida com as coisas de Deus. Fuja de toda aparência do mal. O domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. E ele precisa ser gerado com urgência nesse processo de santificação. Se envolva com as coisas de Deus. Você sabia que através do corpo, é pedra com pedra se afiando, que a santificação também é operada pelo Senhor? Se envolva com as coisas do Senhor. Ah, Laís, mas eu vou me machucar. São pessoas, somos pessoas, ferimos, curamos. Se envolva com a obra, porque enquanto você está servindo ao Senhor, enquanto você se envolve nas coisas de Deus, o Senhor vai te aperfeiçoando, Ele vai te moldando, te lapidando e Ele vai te santificando. A Bíblia afirma, continue o santo a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11, eu amo muito esse versículo, que vai dizer: aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Aqueles que têm prazer no que é puro e santo, por mais que errem e caiam algumas vezes ao longo do caminho, devem continuar lutando, confessando e fortalecendo. Tudo isso é possível por meio da palavra, do jejum, do relacionamento de intimidade com Deus e uma vida de renúncias. Assim, vivamos e desfrutemos dos planos preparados para aqueles que obedecem ao Senhor e o buscam de coração. Quando há santificação, nós nos tornamos vasos úteis, preparados para a boa obra. Lembre-se sempre, sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Essa é uma constatação divina dirigida a todo cristão. Se permita com que o Senhor te santifique. Se permite viver a santificação, pois como foi falado, sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não se permite ser moldado, ser santificado, se permitir com que Deus limpe a sua vida, o seu coração, como é que nós veremos a Deus? Se o seu desejo, ainda que, vamos ser sinceros, nós sabemos que até que Jesus volte, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas eu talvez não cometa tantos pecados que muitas pessoas cometeu, só que os seus pensamentos estão impuros. A sua motivação de servir a Deus e de fazer as coisas para o Senhor está contaminada. Então, que o Senhor possa nos dar a cada dia mais um coração puro, reto, digno, sensível, simples. Que o Senhor nos faça simples como a pomba e prudente como a serpente. Que em nós não haja ego, orgulho, vaidade, mas que em nós esteja somente o Senhor. Será que o Senhor ele pode habitar no seu coração? Será que no seu coração tem espaço para Jesus habitar, se fazer presente, fazer morada? E ele limpar aquilo que ele precisa limpar na sua vida. E se para limpar ele precisa tirar algumas pessoas, te arrancar de alguns lugares, é necessário. Para que eu e você venhamos dar mais frutos, é necessário que o agricultor, Deus, Jesus, ele venha nos poldar. E essa polda é através da santificação, dói. Dói. Eu sou e eu tenho experiências aqui, experiência própria, que quando o Senhor ele quer tirar algo na minha vida, ele não tira, ele arranca. E glória a Deus por isso, porque na hora talvez eu não entenda, mas lá na frente eu entendo. Então se permita e queira a santificação na sua vida. Se o seu desejo é maior de conhecer a presença de Deus, então tudo que ele tirar, aquilo que ele permitir tirar e te limpar, não vai doer. A maior dor que nós teremos é um dia chegar na eternidade e ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Que eu e você venhamos entrar num processo de santificação, para que o Senhor santifique o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso falar, nossas vestimentas, postura, o nosso comportamento. Que o Senhor nos santifique. Santifique o nosso coração. A circuncisão agora é a santificação do nosso coração. Então, que nesse dia, nessa semana, você possa começar com uma oração de entrega, uma oração sincera e genuína. Senhor, me santifica. Eu preciso, eu entendi que eu sou falha, eu sou pecadora. Em mim não há nada de bom a não ser a tua presença. Então eu quero sim, eu desejo ver a tua presença. Santifica-me, Senhor, porque naquele grande dia nós sentaremos, haverá um banquete, a ceia, e o dono dessa ceia irá nos servir, irá
estar ali ao nosso lado, nós cearemos com Ele. Só que precisamos passar por um processo de santificação. A santificação, ela não te mata, mas ela te limpa e te purifica para que a cada dia você possa estar mais perto de Cristo Jesus. Amém? Compartilhe esse devocional, se inscreva aqui no meu canal, ativa um sininho, se assim o Senhor nos permitir. Nós estaremos aqui novamente para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus. Um beijo, tchau, Deus abençoe.